É real oficial, tá? As férias acabaram e as aulas elas estão voltando com tudo. Pois aí, para dar muitas dicas aí para as mamães, papais responsáveis, eu recebo aqui a nossa querida psicóloga Kleine Thatcher para falar um pouquinho sobre esse período de adaptação, né? Alguns já voltaram, né, Kleine? Outros ainda estão voltando aí. Isso, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Adoro estar aqui. Eu que agradeço a sua disponibilidade sempre. E algumas famílias, né, já reencaminharam seus filhos para as escolas presencialmente e outras ainda, né, decidem manter nesse processo de ou híbrido ou totalmente online, né? Pois é. Então, vamos falar então sobre essa volta? Porque é um momento importante, tanto para quem está voltando, como para quem está chegando na escola, né? Para quem é novo. Isso, é um momento extremamente necessário e importante, né? A gente já vem nesse processo em relação à pandemia, onde essas crianças e adolescentes precisaram realmente se afastar do ambiente escolar, tanto a questão das crianças que já haviam sido inseridas no ambiente escolar e se afastaram, como das crianças também que nunca tiveram, né, contato com a escola e agora ela entra nesse processo de adaptação escolar. E estar na escola, né, ela é muito mais do que somente aprender matemática, história, português. Ele é um processo que faz parte do aprendizado, né, do desenvolvimento da criança e do adolescente, porque é na escola onde a criança inicialmente ela constitui o processo de socialização, de interação, então ela aprende o cognitivo, o motor, o social, né, o emocional, psicológico também nesse ambiente. E aí, às vezes, quando é filho único, né, você tá ali com outras crianças, isso também acaba até ajudando, né? Sim, totalmente, né, porque vamos pensar, a família é o primeiro ambiente social onde a criança ela é inserida, né, desde que ela nasce, então, quando ela sai desse ambiente, qual é o segundo ambiente mais importante para a criança? São as relações que ela constitui na escola. E lógico, né, quando a gente pensa na escola, este pode ser um ambiente extremamente saudável para ela, que é a nossa intenção, né, como cuidador, como pai, mãe, professor, psicólogo. E também pode ser um ambiente que pode trazer prejuízos, quando esta não está, vamos dizer, em consonância, em acordo com as perspectivas da família também, como um todo, né? Sim. Tá, não, pode continuar. Não, então realmente esse é um ambiente de fato, né, transformador para a criança. E a gente sente assim, o quanto é necessário esse retorno às aulas, né? E é bom você falar isso porque, assim, para algumas crianças, a gente fala assim, que são crianças que são muito, vamos falar no popular, assim, são muito dadas, né? Algumas crianças, elas adoram, elas vão lá, chegam na escola e tá tudo bem, ok. Mas para algumas pode ser um momento ali difícil, né, essa adaptação escolar. Como é que os pais, as mamães, né, eles podem tornar esse processo de adaptação menos doloroso, hein, Kleine? Sim, realmente, como você colocou, né? E tem criança que ela já está pronta, inclusive eu era uma delas, já estava pronta. Ela já nasceu pronta. Eu já nasci pronta, nem precisava me pedir para me arrumar, porque era algo que eu gostava de ir à escola, né? Lógico que vai depender das características, do temperamento de cada um e de como é essa vivência dentro da escola. Só que quando a gente fala na adaptação escolar, principalmente aí nos anos iniciais, na primeira infância, até os 6 anos, a gente observa justamente uma dificuldade maior e mais dolorosa para as crianças e para as famílias colocar suas crianças em um novo ambiente, né? Assim, nesse processo de adaptação escolar. Porque até então ela estava ali no seu familiar, onde é um ambiente seguro, que eu, quanto família, entendo que é seguro para a minha criança. E agora eu preciso expor ela às experiências sociais. Então, tornar essa experiência de adaptação escolar mais tranquila, menos dolorosa para a criança, vai de acordo com o quê? Como eu, quanto pai e mãe, eu me sinto segura diante daquela escola. Então, são pontos que a gente precisa avaliar. Eu pesquisei sobre essa escola, eu tenho referências sobre essa escola, é uma escola que meu filho já fazia parte, é uma escola que agora ele vai mudar. Então, como eu me sinto levando a minha criança para essa escola? Porque para a criança se sentir segura em um novo ambiente, eu, quanto pai e mãe, eu preciso demonstrar segurança de que você não está com a mamãe ou o papai, mas esse ambiente aqui é seguro para você. Então, naturalmente, com paciência e segurança, essa adaptação escolar será mais tranquila, né? E menos dolorosa, tanto para a família, como pai e mãe, como para as crianças também. A gente até falou sobre isso da última vez que você veio aqui, né? Que foi sobre as férias. Nas férias, geralmente, tudo muda, né? E aí é inevitável que os horários eles fiquem um pouco bagunçados. Às vezes não tem hora para dormir, não tem hora para se alimentar, não tem hora para acordar. E aí vem as aulas
e vamos voltar tudo ao normal. Essa adaptação também é difícil, né? É difícil, né? Porque vamos pensar que o nosso principal regulador de rotina, ele é totalmente modificado, que é o nosso sono. Então, é difícil para as famílias retomarem no primeiro período, nas semanas iniciais, essa rotina, né? Onde isso acaba desgastando tanto os adultos como as crianças, porque vai dormir mais cedo, você tem que acordar mais cedo, tem que fazer isso ou aquilo, né? De forma que, assim, as famílias entram realmente em um estado de tensão, Sim. porque entra no estado de tensão, que é uma nova mudança, e é aí onde a família precisa, uma semana antes é o ideal, que eu sei que a minha criança vai voltar às aulas na outra semana. Hoje, a partir de hoje, segunda-feira, eu já tenho que voltar a ter com a minha criança a rotina das aulas. Então, é dormir em determinada hora, que eu sei que é adequada para a idade Sim. dela, e acordar na hora como se ela fosse para a escola. Por quê? Porque isso vai criando o ritual da rotina, que é isso que a criança precisa, porque a rotina ela é uma bússola orientadora. Quanto mais ela imagina, é previsível o que vai acontecer no dia a dia dela, ela vai voltar ao período das aulas de forma muito mais tranquila e sem tantos prejuízos, né, de relação à rotina e tensão familiar também. Tá. Além dessa questão da dificuldade, Sim. tem algumas crianças que têm ansiedade, que ficam Sim. muito ansiosas, Sim. né? E aí a gente já coloca desde ali da compra do material escolar, da mochila, do estojo, ficam muito ansiosas. Isso também acaba até atrapalhando, né, essa questão, principalmente do sono. Sim, totalmente, né? Eu avalio de certa forma, assim, que ir para a escola, para alguns realmente é algo prazeroso, que deixa até ansioso, né? Tanto que quer ir, e a empolgação para reencontrar os amigos, como também pode trazer sofrimento no aspecto de que essa criança se sente mais temerosa, ela se sente mais insegura. E aí hoje a gente tem um fator que é muito importante avaliar, que é justamente a pandemia. Então, Sim. muitas crianças estão se sentindo seguras para retomar as aulas? Talvez não. Mas isso também vai depender de como a família vem preparando emocionalmente essa criança e como a família percebe também esse retorno, né? Porque se a família já pensa no retorno, num aspecto de inseguro, que dá medo, que vai trazer muitos prejuízos, naturalmente essa criança vai para esse ambiente se sentindo dessa forma. Então, é importante observar as emoções da criança, tanto ela pode apresentar ansiedade, como ela pode ficar mais apática, mais sem interesse. Então, é necessário observar as emoções. Está voltando às aulas, vamos observar como é que a minha criança vai reagir a cada dia desse retorno às aulas. Até pra gente perceber se precisa de um suporte a mais, ou se isso está de forma tão intensa que agora realmente está sendo mais difícil para ela. Porque, assim, a gente tem duas situações extremamente interessantes que a gente precisa observar quanto pai e mãe. Tá. Existem crianças que já têm um temperamento muito mais internalizante, que ela fica lá mais quietinha na dela, ela não incomoda. Vamos dizer assim, é aquela que é tida como a que não incomoda ninguém, né? Ela tá lá quieta, ela não expressa nada. E tem aquela que já é mais externalizante, ela movimenta os espaços. Então, muitas vezes, aquela criança que já tem uma característica de ter mais vergonha, mais tímida, ela se sentia mais incomodada nessas interações sociais, naturalmente ela vai demonstrar não querer retornar às aulas. Por quê? Porque é mais seguro aonde? Onde ela já está, no quartinho dela, na casa dela, no ambiente dela. E naturalmente isso vai trazendo prejuízos para ela, né? Porque ela está evitando, não por não querer estar, mas por ela se sentir mais confiante e segura. Então é aí onde a família precisa observar para dar a essa criança suporte e segurança para que ela volte, porque é um ambiente importante para ela, de forma segura, né? E com menos prejuízo possível. Algo que poderia ajudar, né, nessa volta às aulas aí das crianças é conversar com elas, é inseri-las nessa preparação, explicar, as aulas elas estão voltando, então é bom que a gente já comece a fazer uma adaptação para que você não sofra muito quando... Pode ser, é algo bom? Totalmente, né? Que aí entra a questão da rotina e da... vamos dizer, aproximar a criança dessa rotina e incluí-la, porque é importante para ela. Então, ela precisa ter a noção de que é uma necessidade dela, que é o ambiente dela, porque fica aquela coisa parecendo assim, eu tenho que fazer, mas eu não sei o que é que eu tenho que fazer. Não é legal. Então, inclui a criança nas atividades, como eu sempre vejo, eu oriento os pais, vai levar para comprar materiais, faz combinado antes, né? O que é que a gente pode comprar, o que é que a gente pode reutilizar. E aí a gente vai organizando o uniforme, coloca o uniforme, né? Pede para a criança ir cuidando do uniforme, no sentido assim, de colocar no cantinho que ela pode tirar, colocar na arrumação da bolsa, né? Da lancheira, o que é que a gente pode fazer, porque tudo isso é incluir a criança na tarefa.
além da gente dar ela autonomia, a gente está dando a ela sensação de pertencimento, para que ela tenha a dimensão de que aquele momento é importante. Porque não dá essa sensação quando a gente se vê fazendo algo, poxa, eu tenho que fazer isso. Por mais que no começo ela demonstre assim, ah, meu Deus, que saco, eu não queria fazer. Porque ela estava de férias, né? Está acabando as férias. Mas ao mesmo tempo eu observo assim, as crianças estão amando a ideia de voltar às aulas, né? Presencial, porque elas estão com saudade dos seus colegas, dos seus amigos. E dessa interação, realmente, as crianças estão entediadas de estar no telefone. Outras estão amando ainda, né? No celular, no computador. Mas realmente é um processo super importante. É a rotina e a participação da criança nesse período, né? De retorno às aulas. Ótimo. Vale também organizar um cantinho ali, né? Do estudo na casa, no quartinho. Diz assim, ó, nesse cantinho aqui vai ser o período em que você vai sentar e você vai estudar. É importante também para eles? É importantíssimo, né? Porque, como eu disse, dá a sensação de pertencimento e previsibilidade. Então, essa criança, ela entende que ela vai à escola, que quando ela chega em casa, ela tem um cantinho dela ali para ela manter, né, os estudos. Lógico, quando eu falo de uma criança mais velha, talvez isso soe mais assim interessante. Ah, ela tem um cantinho dela, ela vai estudar ali. E quando a gente fala dos pequeninos, né? Como é que a gente pode fazer isso? Da atenção, isso, que eles estão ali em outra fase, né? Não está no processo mesmo de escrita e leitura como os mais velhos. Mas a gente tem que pensar como é que a gente pode mostrar na rotina, usa figuras, né? O que a gente faz no dia. Ó, tal hora a gente vai para a escola, mostra a figura quando a gente sai da escola. Volta para casa, a gente tem hora do almoço, depois a gente pode brincar, a gente vai fazer atividade, porque tudo isso é perceptível, né, concreto para criança pequena, que aí a gente está dando ela a sensação de rotina, porque assim, a rotina ela é o melhor aliado em situações de tensão e estresse, né, em relações de desconforto, desregulação emocional para as crianças e para os adultos nesse período. Então, quanto mais a família conseguir dar uma rotina à criança de previsão, menos ela vai se sentir insegura e sem saber o que, é que vai acontecer depois. Ótimo. Né? Você falou sobre a questão da visita nas escolas dos pais, né? Para que eles sintam segurança, sintam confiança ali com aquela instituição de ensino. Mas aí eu pergunto, também é legal para as crianças visitarem antes a escola? Sim, quanto mais assim a criança ela tiver acesso. Por exemplo, uma escola que ela não estava nessa escola, ela vai agora entrar numa nova escola, né? Nesse caso. Então, mostra foto, mostra vídeo. Geralmente hoje com a internet as escolas estão no Instagram, né, divulgando como é que funciona, mostrando até o corpo pedagógico, quem faz parte daquela equipe, porque assim dá a sensação de segurança. Então olha, meu bem, você vai ver essa daqui, ó, essa aqui vai ser sua professora, você vai estar nessa escola, olha que legal, olha como é um espaço legal. Tem espaço assim, tem espaço assado, isso, né? Porque como a gente falou, né, dá essa sensação de segurança e aí a criança ela tá conhecendo, porque fica parecendo assim, não é que eu nunca nem vi, eu nunca nem ouvi falar, eu já sei mais ou menos como é. Então é realmente interessante para a criança, tanto dos pais irem visitar, porque o pai precisa confiar, né? Ele está colocando seu tesouro dentro de um novo ambiente. Então o pai e a mãe precisam estar seguros de que aquele ambiente é bom e confortável para o seu filho, como também a criança precisa saber o que é que ela pode esperar daquele ambiente, né? Nesse aspecto físico e de pessoas que ela pode encontrar por ali. Voltamos às aulas e a rotina da família, hein? É bom sentar, conversar com esse pequeno, procurar saber como é que foi o dia na escola, né? E quais que são as expectativas dele, de quem ele gostou, de quem ele não gostou. É bom manter também esse diálogo. Sim, totalmente, né? Lógico que crianças, naturalmente, elas não chegam, mãe, dependendo da idade, né? Mãe, hoje a minha escola foi muito chata, ou eu fiquei triste na minha escola, né? E aí a gente realmente vai fazer o quê? A gente pode ir trazendo perguntas de interação, de diálogo para essa criança, no sentido de que, qual foi a coisa mais legal do seu dia hoje? O que é que você aprendeu? Porque naturalmente ela não vai trazer a rotina dela, ela vai trazer aquilo que a gente pergunta a ela. Mas à medida assim, você conheceu alguém, né? O que é que teve que não foi tão legal? Quando a gente traz essa perspectiva para a criança, do sentido de que como foi, e a gente vai aprimorando esse diálogo, vai fortalecendo, que legal, hoje você conheceu um coleguinha, teve uma experiência que não foi legal, tudo bem, quem sabe da próxima, né, pode ser diferente, talvez ele estava nervoso, né, então tudo isso dá uma sensação de conexão. Então, quanto mais a criança ela se sente conectada aos seus pais, nesse período de retorno às aulas, mais vai ser importante para a criança, né, se sentir segura nesse novo ambiente, ou nesse ambiente que é novo, vamos pensar, porque quando a criança ela passa quase 2 anos afastada de um ambiente escolar, ela retomar essa experiência é nova, né? Por mais até que seja escola que ela já conhece, porque cada um está de um jeito diferente, né? Então,
são novas vivências que essa criança pode ter nesse ambiente. Então, quanto mais a família estiver conectada, mais será fundamental para essa criança e para o adolescente também, né? Muito maravilhosa. Qual que é a mensagem, as dicas assim que você quer deixar, então, quando a gente fala de volta às aulas, de adaptação e da rotina dos pequenos para os papais, mamães e responsáveis que estão nos vendo? Então, a mensagem que eu quero deixar é que vamos, né, cuidar da saúde emocional das crianças, do psicológico das crianças. Eu sei que existe uma necessidade, né, de cada vez mais aprimorar o processo de aprendizagem dessas crianças. Sim. Que estão, vamos dizer, prejudicadas, né, em relação a esse período que ela passou distanciada do ambiente presencial. E aí a gente focar também que não é somente notas, existe uma pessoa que está ali, né, que pode estar passando por uma dificuldade, que realmente ela pode, e principalmente os adolescentes, eles podem voltar às aulas agora, mas ele já tem uma característica que gosta mais de estar lá no seu cantinho e que ele precisa de ajuda, porque ele vai precisar enfrentar esse período, sim, ou que estão no ensino médio, ou que já estão nessa fase final do ensino fundamental, né? E os pequeninos também. Então, quanto mais essa família conseguir observar as mudanças de humor nesse retorno às aulas, como é que tem sido, e focar também, né, em flexibilizações no sentido de que não é só nota, a gente vai correr sim, em busca do aprendizado, mas não são só as notas, né? A criança, adolescente, ele é muito maior que uma nota e existem outras características que a gente precisa sim fortalecer diante desse período de retorno às aulas, né? Nesse ano que iniciamos 2022, né? Isso. Então é isso a minha mensagem. Linda, maravilhosa demais. Obrigada. Quem quiser acompanhar a Klein e ainda não segue, como é que pode fazer? Então, quem quiser me acompanhar, que ainda não segue, né? Lá é um espaço de psicoeducação, de orientação, né? Não há regra absoluta, mas a gente busca, né, trazer novas perspectivas diante da infância e adolescência. Então, é o Psi Klein Thatcher no Instagram. Lá pode ter contato comigo, né? E buscar o número de telefone. E eu estou em um novo endereço aqui em Maceió, ótimo, na clínica Flui Lavita, que é na Avenida do Brasil, 850 é o número, próximo ao SEB, em Maceió, né? Sim. A escola. Então, assim, é um ambiente acolhedor e estou aguardando, né? Caso alguém tenha interesse de estar comigo nesse processo, né, de cuidado com a saúde mental na infância e adolescência. Muito bem, então o novo local de atendimento da Klein tá aqui em Maceió, você pode buscar mais informações sempre através do Instagram. Isso. Psi Klein Thatcher. O Klein tá, olha aí, ó, tá inclusive passando aí na tela de vocês. Isso. Tem Obrigada. Y, isso, vê aí, ó, fica atento ao THACTHER. Vai lá e acompanha muito mais, tá? Obrigada, meu amor. Eu que agradeço, adoro. Bom dia. Bom dia, adorei. Obrigada. Eu adorei o programa de hoje. Que programa legal, né? A gente começou com Skype, depois tivemos aí muitas dicas sobre exercícios no verão e fechamos agora com esse tema que é super atual, que é a volta às aulas. Já é a realidade, né, de alguns, mas para outros ainda vai começar. Meu sobrinho, por exemplo, começa no dia 7, tá super empolgado. Então é isso, tá? Vamos cuidar, papais e mamães, dos nossos pequenos, porque eles é que serão o futuro, né, da gente. Então a gente precisa cuidar bastante bem deles, da saúde mental, tá? Não é frescura, vamos acabar com isso. Agora sim, nós vamos encerrando o programa. Obrigada, tá, pela sua companhia. Eu volto amanhã, a partir de 9h30, eu conto com você. Beijo, uma maravilhosa segunda. Tchau, tchau. Oral Unique. Cada sorriso é único.